Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista nesta quinta-feira. Estou com um problema, esse Natal quebrou a rotina, mas hoje é quinta-feira, a última edição dessa semana, Gazeta Entrevista. Eu já peço desculpas aqui, porque eu anunciei que o primeiro entrevistado dessa tarde seria o empresário Jorge Pinheiro, mas houve um imprevisto. E quem vai conversar conosco aqui nos próximos 2 blocos é o professor da Universidade Federal do Acre, João Lima. Professor João, obrigado por ter aceitado o convite. Essa é uma conversa que eu estava em dívida, porque houve a semana de filosofia na UFAC no início do mês de dezembro e acabou o atropelo de agenda não dando para aproveitar os convidados. Mas acho que a gente vai ter bastante tempo para fazer reflexões a respeito do assunto. E o assunto é filosofia, o assunto é educação. E eu já começo com o presentão de Natal que o presidente Jair Bolsonaro deu para as universidades federais e institutos federais. Ele mudou as regras de escolha dos reitores. Agora me chama a atenção, e eu já coloco aqui um problema para você, João, que é o seguinte: um dos itens, uma das mudanças diz respeito a que os reitores obedeçam ao que exige a lei da ficha limpa. Ora, professor, isso chega a ser uma exigência assim absurda? Para quem vai ser um reitor de uma universidade, é algo fora do razoável exigir que ele seja ficha limpa? Então, boa tarde, Itaam, boa tarde, telespectadores. Ou a questão não é essa? Então, o presidente Bolsonaro, ele chega a dezembro agindo como ele começou, né? Então, ele não saiu do seu campo de atuação, direcionando as suas medidas de ataque às universidades, né? De um modo geral, se vocês acompanharem, vocês vão ver que desde o início o foco é dizer que nas universidades, as universidades gestam muito ruim os seus recursos, então corta dinheiro. Que na universidade não se ensina com qualidade, então modifica a estrutura de um modo geral da universidade. Aí a outra coisa é as universidades são muito mal geridas. Então ele precisa dar um choque de gestão nas universidades, e aí essa medida em relação aos reitores. Estudante faz tudo menos estudar. Que estudante faz tudo menos estudar. E ataca as universidades públicas de uma maneira muito perversa quando os próprios dados desmentem as falas do Bolsonaro e seus ministros. Cada um que você fala em relação à gestão? Então, por quê? Porque as universidades dificilmente, elas são auditadas. Elas sofrem auditorias, né? São fiscalizadas. São fiscalizadas, né? E assim, os órgãos de controle, eles expedem sistematicamente relatórios apontando onde é que as universidades têm problema, mas nunca problema que gera, da parte do governo, esse tipo de medida dizendo que as universidades elas gerem mal os seus recursos e tem problema de corrupção, desvio de dinheiro nas universidades. Isso eu posso te garantir. Você já teve situações ali, acolá, mas no geral, a gestão das universidades, elas passam por um processo muito intenso de planejamento, de auditoria e de controle. E você está falando, essa sua linha de argumentação é para indicar o quê? Que essa exigência do presidente Bolsonaro com essa medida provisória não tem sentido factual. Não tem o menor sentido. Veja, Itaam, quem é que se candidata a reitor nas universidades? Em geral, são pessoas que têm uma vida acadêmica, uma carreira acadêmica dentro da universidade e que normalmente a comunidade acadêmica, quando você tem uma situação de um candidato a reitor que ele tem problemas com a justiça, que ele tem problemas com relação ao seu passado, ele cometeu crime e tudo mais, a própria comunidade acadêmica já não escolhe, né? Eu acho que todo mundo não devia ter problemas nenhum com a justiça para concorrer, todo mundo. Agora, o problema da medida é que não é essa a questão de fundo. A questão de fundo... A falta de diálogo? É que o Bolsonaro, mais uma vez, ele não dialoga com o conjunto das instituições através das suas organizações, da Andifes,
O que justifica isso no entendimento de vocês? Pois é, então, a gente só quer entender que, de fato, são medidas de um governo que elegeu a universidade como foco das suas críticas, e aí como ele recebe das universidades, desde a Andifes, o Andes, os professores, a comunidade acadêmica de modo geral, ele recebe as críticas, a forma como ele tem não dialoga e ataca com esse tipo de medida. Professor, deixa eu só explicar aqui, tentar explicar de uma maneira um pouco mais simples, um aspecto da medida provisória que foi editada no dia 24, que se refere às mudanças na forma de escolha de reitores, tem lá uma exigência que já é prevista em lei, não é isso? A questão do peso dos votos, dá 70% de peso para o voto dos professores, 15% para os alunos e 15% para os servidores da universidade. Isso já está na lei. Agora, para o presidente, é fácil chegar para ele e chegar na medida provisória e dizer assim, eu exijo que se cumpra a lei. Então, repare, a população de um modo geral vai dizer o seguinte, mas nossa, o presidente só quer apenas que cumpra a lei. Claro. O problema é que essa lei é uma lei que a comunidade acadêmica de um modo geral já vem com ela há muitos anos no debate. A gente considera que 70, 15, 15 não representa a melhor forma de você... Por exemplo, nós do Sindicato Nacional do Andes, a gente defende a eleição direta para reitor, né? A gente tem uma posição muito clara, eleição direta para reitor envolvendo toda a comunidade. Quem ganhar a eleição é o reitor. Quem ganha a eleição é o reitor, não tem negócio de lista tríplice, não tem esse papo de definir previamente um conjunto de critérios. Evidentemente, o candidato a reitor, o candidato a reitora, a gente tem uma posição muito clara, ele deve respeitar digamos assim, a vontade da comunidade acadêmica. O que o governo quer com essa medida de cumprir o 70-15-15 é porque as consultas públicas nas universidades, elas já são feitas, né? Essas consultas são feitas. Só que no nosso caso, por exemplo, a maioria das universidades brasileiras já pratica na consulta, não a eleição direta, mas pratica na consulta a paridade. Que então, você já coloca o mesmo peso para professor, para aluno, para servidor. Nós já temos na universidade um histórico, né, muito claramente definido no conselho universitário que o candidato, candidata a reitor, ele tem que ganhar com votos significativos nas 3 categorias, né, de alunos, professores e servidores, dentro da paridade. Né, paridade 33, 33, 33. Acontece que para encaminhar-se a lista, famigerada lista, para o ministro exercer a sua função de nomear o reitor, é que a gente vai ao colégio eleitoral, no colégio eleitoral a gente aplica a norma, aplica a lei. E aí tira um percentual que é para encaminhar para o Ministério da Educação cumprindo a lei. Mas veja que coisa interessante, a consulta pública a gente já faz. O presidente não precisa de uma medida provisória para dizer o que as universidades já fazem. Se você olhar e fizer uma consulta, a grande maioria das universidades brasileiras gostaria de fazer o processo eleitoral de uma maneira muito mais livres do que ter que se amarrar nessa lei. Mas a consulta a gente já faz. O problema da medida do governo, agora, nesse momento agora, a gente quer entender que é uma represália, que é de fato uma medida que ataca, porque ele, na semana passada, ele andou dizendo um monte de coisa em relação às universidades, as administrações superiores reagiram, né, a comunidade acadêmica soltou nota e aí ele sai com uma medida como essa. Aí a população que está meio distante vai dizer assim, nossa, o presidente só quer cumprir a lei. Não, ele não quer cumprir a lei. Ele quer desrespeitar a autonomia das universidades. Essa é a questão de fundo. A autonomia das universidades federais que ele está querendo colocar em xeque. Nós, por exemplo, temos uma posição que é muito clara. Reitor eleito, reitor empossado. Reitor eleito, reitor empossado. Então, se o reitor é eleito, a reitora é eleita pela comunidade acadêmica, a comunidade vota, ora, se a pessoa está impedida por alguma medida judicial, ela não assume. Não assume por quê? Porque ela, como ordenadora de despesa, não poderia ser. E aí, nesse caso, a lei seria aplicada tranquilamente. Mas, por isso é que quando se candidata, o colégio eleitoral, a primeira coisa que o colégio eleitoral faz é passar pelo crivo,
se a pessoa reúne todas aquelas condições lá para ser candidato. Então, a medida do governo é uma medida que ele joga para a plateia. Ele joga com isso para a plateia. Agora, para um governo que diz que estudante faz tudo menos estudar, para um governo cujo ministro fica pelejando em teimar para encontrar casos de alunos que plantam maconha, etc. Há uma certa coerência em massacrar a importância dos alunos nas universidades e institutos federais, né? Não estou querendo concordar, mas eu estou só querendo entender qual é a cabeça que está gerindo todo esse movimento, né? Olha, Itaã e telespectadores, a gente entende que em tudo que é lugar sério do mundo, em tudo que é governo mundo afora, a educação é um valor. Os processos formativos são valorizados. As instituições públicas de ensino, de pesquisa, elas têm um valor extraordinário. Nenhum povo, nenhuma nação, ninguém consegue avançar do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da ciência, da tecnologia, do ponto de vista daquilo que é essencial para uma vida tranquila nesse mundo, sem educação, sem universidade, sem formação de um modo geral. Esse governo, ele chega à indecência, e aí é indecente mesmo, quando ele diz que a gente, nas nossas universidades, a gente faz tudo menos estudar, a gente faz tudo menos produzir. E os dados mostram exatamente o contrário. As nossas universidades ranqueadas, os nossos alunos se saindo bem em tudo que é concurso por aí afora, e aí o governo, medida atrás da outra, uma medida atrás da outra, no sentido de transformar as universidades no inimigo. Ora, quando um governo elege a educação, elege professor como inimigo, algo está errado. Porque a educação não pode ser inimigo. Você, enquanto professor, sentiu que a sua liberdade de cátedra foi ameaçada esse ano de 2019? Que avaliação que você faz? Não, porque isso ainda não nos afetou individualmente. No meu caso, por exemplo, eu sei que na universidade a gente tem relato de colegas que chegam até o sindicato dos professores relatando situações, né, que levam a esse entendimento. Alunos gravando, alunos entrando com processo, mas ainda na universidade a gente ainda tem condições de desenvolver adequadamente o nosso trabalho com liberdade. Eu falo no meu campo de atuação na filosofia, nunca me passei por nenhuma situação deliberadamente desse tipo. Mas a UFAC teve problemas relacionados a isso, né? Professor, nós vamos fazer um breve intervalo e aqui eu já deixo no ar uma pergunta, a gente tentar responder no próximo bloco, que diz respeito à importância da filosofia que vocês discutiram nesse recente encontro aqui no Acre, no ensino fundamental, no ensino médio, e de que forma a reflexão do ponto de vista filosófico, dialoga com essa supervalorização que foi dada, que está sendo dada aos colégios militares. Porque isso é uma coisa que é muito concreto para aproximar o debate para quem está nos assistindo. Acho que isso é importante a gente fazer uma reflexão sobre. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.